Você já se sentiu tão compreensivo e gentil que acabou sendo visto como alguém fraco? Já percebeu que quanto mais você cedia, mais exigiam de você? E agora, quando você finalmente decidiu se afastar, eles voltam com mensagens, desculpas e promessas, implorando pela sua presença como se nada tivesse acontecido. Se isso ressoa com você, este vídeo é essencial. Hoje vamos explorar por que isso acontece e como sua ausência se tornou o grito mais alto que você já deu. Você vai entender como o seu silêncio está deixando aqueles que te desvalorizaram completamente perdidos. Este vídeo é para você que já foi ignorado, usado e manipulado, mas decidiu mudar de rota. Aqui, você não encontrará frases prontas ou conselhos superficiais de autoajuda. Você vai descobrir estratégias poderosas, baseadas na sabedoria milenar do estoicismo, para recuperar seu respeito sem perder a paz. O tema de hoje é um dos mais dolorosos e, ao mesmo tempo, libertadores. Como lidar com pessoas que abusaram da sua gentileza e agora que você se afastou, querem você de volta. Este conteúdo é urgente porque continuar nesse ciclo sem consciência vai te desgastar até secar por dentro. Mas a boa notícia é, existe uma saída, existe uma postura, existe uma estratégia, e é isso que você vai aprender agora. Então, já deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir essa verdade e comenta aqui embaixo se você já viveu algo assim. E claro, se inscreva no canal porque tem muito conteúdo exclusivo no comentário fixado que pode mudar sua forma de ver a vida. Você não está mais sozinho. Vamos juntos. Quando a gentileza vira armadilha, você lembra do momento exato em que sentiu que algo estava errado? Talvez não tenha sido um grito ou uma traição evidente, mas um acúmulo de pequenas faltas de respeito, negligências e silêncios pesados. Você dizia, "Tá tudo bem", quando claramente não estava. E não porque era fraco, mas porque tentava manter a paz. Acreditava que ceder era um ato de maturidade. E realmente é, até certo ponto. O problema é quando sua gentileza deixa de ser uma virtude e passa a ser um esconderijo para a covardia dos outros. Eles testam seus limites, empurram suas fronteiras emocionais e você, tentando manter a harmonia, vai engolindo, relevando, acreditando que é melhor ser o mais forte emocionalmente. Mas isso, na prática, vai te dilacerar por dentro. Você se torna o adulto da relação, o que sempre entende, sempre suporta, nunca exige. Marco Aurélio escreveu, "Aceite as coisas às quais o destino o amarra e ame as pessoas com quem o destino o traz junto, mas faça isso de todo o coração." Só que, quando amar o outro significa abandonar a si mesmo, você já deixou de praticar o estoicismo. Você está praticando autoaniquilação. É nesse momento que vem a dor mais difícil de aceitar. Perceber que você permitiu isso, que foi você quem se silenciou, quem justificou o injustificável, quem se colocou em segundo plano por amor, por esperança, por acreditar que isso era nobre. E pode até ter sido, mas nobreza sem reciprocidade é apenas autoabandono. Você foi longe demais tentando ser justo, mas o que o estoicismo nos ensina é que a justiça começa por nós. O respeito que exigimos começa com o respeito que nos damos. E quando você desperta para isso, tudo muda, porque você percebe que continuar naquele lugar já não é mais tolerância, é traição contra si mesmo. Esse é o ponto de virada, o momento em que sua gentileza, ao invés de te proteger, começou a te expor. E quando isso acontece, não resta escolha além de uma: parar, silenciar, se afastar. Não como vingança, mas como autorrespeito. O ciclo do abuso emocional silencioso existe. Um tipo de abuso que não deixa marcas visíveis, mas que corrói você por dentro todos os dias.
Não tem gritos, não tem escândalos, mas tem ausências calculadas, críticas disfarçadas de conselhos, comparações sutis, invalidando seus sentimentos com frases como "você está exagerando" ou "isso é coisa da sua cabeça". E sabe por que isso se repete? Porque você é bom, porque você quer paz, porque você prefere o diálogo ao confronto. E eles sabem disso. Esse tipo de manipulação se alimenta da sua vontade genuína de ver o bem nos outros, se alimenta da sua esperança de que, sendo gentil, o outro vá perceber e retribuir. Mas na prática, você acaba entrando em um ciclo de culpa e autossabotagem. Quando você tenta se impor, é acusado de ser agressivo. Quando você se cala, é visto como alguém que aguenta tudo, e nesse meio você vai se perdendo. Sêneca já dizia: tão logo tenhas poder sobre ti mesmo, estarás fora do alcance de qualquer tirano. Mas o que você talvez ainda não percebeu é que muitos desses tiranos se disfarçam de vítimas. São pessoas que se colocam como frágeis, que dizem precisar de você, mas na verdade só precisam do seu desequilíbrio para manter o controle. Eles não querem que você mude. Eles querem que você continue sendo exatamente essa versão moldável, tolerante, acessível, porque isso os beneficia. E toda vez que você tenta sair desse papel, o jogo muda. Eles começam a agir como se você fosse o problema. Você começa a duvidar de si mesmo. E é assim que o ciclo se reinicia, como um loop emocional invisível. O estoicismo nos ensina que o controle que precisamos conquistar é sobre nossas reações, mas também sobre onde colocamos nossa energia. Você não é responsável pelas emoções dos outros. Você não precisa se desgastar tentando salvar quem não quer ser salvo. O verdadeiro autocontrole é saber quando parar de tentar. Esse ciclo só termina quando você decide sair dele, quando você entende que gentileza não é aceitar tudo, é saber o que merece sua presença e o que só merece seu silêncio. A virada estoica chega. Um momento em que o silêncio, aquele mesmo que antes era um escudo frágil contra os conflitos, se transforma em espada. Você para de usar o silêncio para evitar brigas e começa a usá-lo para marcar presença. Deixa de ser passividade e vira postura. A virada estoica acontece exatamente aí, quando você escolhe não reagir, não porque está com medo, mas porque entendeu que certas respostas são um desperdício de energia. Epicteto ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E a verdade é que muitos que te provocam não querem uma conversa. Querem te ver fora de controle, querem te tirar do eixo para então dizer que você é o problema. Só que agora você sabe, reagir é dar a eles o controle. Silenciar nesse novo estado é se manter soberano. E não se engane, esse silêncio incomoda porque ele revela que você viu demais, sentiu demais e agora não precisa mais provar nada. Sua ausência começa a gritar. Sua falta começa a ensinar mais do que qualquer sermão. Eles começam a sentir o peso do que fizeram, não porque você disse, mas porque você foi embora. Esse é o momento em que a força interna começa a florescer. Você percebe que não precisa de escândalo para mostrar firmeza, que não precisa de gritos para estabelecer limites. Sua energia se recolhe, se redireciona, se fortalece. O silêncio se torna a ponte entre a dor que você sentiu e a paz que você decidiu conquistar. É também nesse ponto que você para de correr atrás, não por orgulho, mas por clareza. Você começa a ver quem realmente importa, quem retribui, quem vibra com a sua evolução. E os outros? Os outros sentem sua distância como uma ausência que dói, que cobra, que ensina. A virada estoica não é sobre endurecer o coração, é sobre proteger sua paz. É deixar de ser reativo e passar a ser seletivo. É entender que muitas vezes a resposta mais poderosa é nenhuma.
O poder de se retirar. Você tentou, não tentou? Tentou conversar, tentou compreender, tentou se fazer entender, mas chegou um ponto em que você percebeu que sua presença já não era valorizada, era usada, e foi aí que você fez o impensável. Você se retirou. E isso que parecia o fim foi o começo da sua revolução silenciosa, porque nada ensina mais do que a ausência de quem sempre esteve ali. Quando você se afasta, não é só fisicamente, é emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. E quem se acostumou a te ter por perto sem merecer, sente como se tivesse perdido algo valioso, só que tarde demais. E o mais curioso é que você não precisou dizer uma única palavra, só precisou sair. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram. E se retirar é exatamente isso. Não retaliar, não implorar, não dramatizar. É ir embora com dignidade. É colocar a si mesmo em primeiro lugar sem alarde. Porque às vezes a maior prova de amor próprio é virar as costas para aquilo que um dia você tanto quis que desse certo. Sua ausência grita porque ela mostra que algo mudou, que você não está mais acessível, que a fonte secou. E quem te usava como porto seguro começa a naufragar na própria negligência. Eles vão procurar, vão tentar entender, vão buscar respostas. Mas você não está mais ali para responder, porque agora você responde apenas a si mesmo. E sabe qual é o detalhe mais cruel e mais libertador disso tudo? É que você começa a perceber que a vida continua melhor sem aquele peso emocional. Que sua energia rende mais, que sua mente clareia, que sua paz se expande. E aquilo que antes parecia perda se revela como livramento. Se afastar não é abandonar, é escolher. E quando você escolhe a si mesmo, o mundo começa a te enxergar com outros olhos. Não como alguém frágil, mas como alguém que tem um valor inegociável. A psicologia da falta e do controle. Você passou tanto tempo sendo ignorado, minimizado, testado. E agora, como num passe de mágica, essas pessoas voltam, mandam mensagem, dizem que estão com saudade, que sentiram sua falta. Mas a verdade precisa ser dita. Não é você que eles querem de volta, é o poder que tinham sobre você, é o conforto de te ter ali sempre disponível, sempre pronto a perdoar, a ajudar, a aceitar. O ser humano tende a só valorizar o que perde, e quando você estava presente, sua entrega era invisível. Mas quando você sumiu, a ausência bateu como um soco no ego, porque você não gritou, não implorou, não fez cena. Você simplesmente foi, e o silêncio que você deixou é insuportável para quem sempre se alimentou da sua presença submissa. Epicteto dizia: se alguém te trata como se você fosse insignificante, é porque você ensinou a ele que você é. Mas quando você muda a linguagem, quando sua ausência se torna sua nova forma de comunicação, o jogo vira. Eles não sabem lidar com essa nova versão sua, que não responde mais no impulso, que não aceita migalhas, que não está mais disposto a se diminuir para caber no pequeno mundo deles. Eles voltam sim, mas não por amor. Voltam porque perderam o controle, porque você não se encaixa mais no roteiro emocional que eles escreveram. E é aí que entra a chave estoica. Perceber isso sem ódio, sem ilusão, sem se deixar seduzir por palavras que já te feriram antes. Voltar ao mesmo lugar esperando um resultado diferente é negar a evolução que você conquistou com tanto esforço. Você não é o mesmo e o mais importante, você não quer mais as mesmas coisas. Porque agora, depois de tudo, você entendeu que presença é privilégio. E quem quiser estar na sua vida vai precisar provar com atitudes, não com promessas vazias. Eles querem você de volta, mas será que ainda te merecem? Como manter a frieza e o respeito quando eles voltam arrependidos? Eles voltam. E voltam diferentes, mais gentis, mais cuidadosos, mais humildes. Mas você também mudou.
e agora precisa lidar com a volta deles, sem perder o equilíbrio, sem perder o que conquistou. Esse é o teste. Como manter a frieza sem virar pedra? Como manter o respeito sem ceder de novo ao ciclo que te fez tanto mal? A resposta está naquilo que os estoicos chamavam de autodomínio. Sêneca dizia: nada é mais honroso do que um coração firme diante da adversidade. E manter a firmeza quando o outro volta arrependido é talvez uma das maiores adversidades emocionais que você vai enfrentar. Porque o apego quer reviver a carência, quer se enganar, mas sua consciência sabe que ceder sem critério é repetir o erro. Você não precisa ser cruel, nem frio, nem arrogante. Mas precisa ser claro, precisa deixar evidente que agora existem limites, que você não é mais o mesmo e que para estar ao seu lado é preciso algo real, consistente. O respeito nasce aí, quando você fala pouco, mas demonstra tudo com atitudes, quando você não se deixa levar por palavras, mas observa as ações. O erro comum nesse momento é pensar que o arrependimento do outro já é o suficiente, que a volta dele é uma prova de amor. Mas muitas vezes é só desespero, é só falta de opção, é só ego ferido. E se você não estiver centrado, acaba caindo na armadilha da emoção e voltando ao mesmo ponto de dor. E o estoicismo não se constrói sobre recaídas, se constrói sobre escolhas conscientes. Respire, observe, analise e haja com serenidade. A verdadeira frieza não é desprezo, é lucidez. É você olhar nos olhos de quem te feriu e não sentir mais raiva, nem vontade de ferir de volta. É você estar tão bem consigo mesmo que não precisa mais da presença deles para se sentir completo. Agora é você quem dita o ritmo. E quem quiser estar na sua vida, que aprenda a dançar com respeito. Como estabelecer limites e nunca mais se perder por ninguém. Chegou a hora de virar a chave de vez. Você não está mais disponível como antes, e isso não é orgulho, é respeito próprio. Sua presença, antes tão entregue de forma gratuita, agora é um privilégio. Quem quiser fazer parte da sua vida vai ter que mostrar que merece, não com palavras doces, mas com constância, verdade e ação. Você aprendeu da forma mais dura que ser bom demais, sem limites, te coloca em situações de abuso, que tentar agradar a todos é o caminho mais rápido para perder a si mesmo. E agora você sabe, ou você impõe limites, ou viverá à mercê das vontades dos outros. E limites não são muros, são filtros. Eles mostram até onde você vai e onde o outro precisa parar. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida com a cor dos pensamentos. E os seus pensamentos hoje estão mais maduros. Você não busca mais aprovação, busca conexão verdadeira. Não aceita mais migalhas, quer presença real. Não tem mais medo de perder, porque aprendeu que o que é seu permanece e o que vai embora era alívio disfarçado de amor. Estabelecer limites é olhar no espelho e dizer: eu não me abandono mais. É saber dizer não com firmeza, sem culpa. É entender que quem se incomoda com o seu amor próprio nunca te amou de verdade. E quem realmente te respeita vai agradecer por você ter se tornado alguém tão seguro de si. Você nunca mais vai se perder por ninguém, porque agora você se encontrou, se conhece, se respeita e se valoriza. E quem quiser estar ao seu lado vai ter que fazer o mesmo, porque agora você não aceita menos do que merece. Sua presença é rara, sua paz é sagrada e sua ausência é uma lição. Você não foi fraco por ter aguentado tanto. Foi forte por ter acreditado no melhor das pessoas, mesmo quando isso te custou caro. Agora, você é mais forte ainda, porque decidiu mudar, porque escolheu se afastar, se respeitar e transformar a dor em poder silencioso. Eles abusarão da sua gentileza, mas não terão mais acesso à sua presença sem merecimento. Tudo que você viveu não foi em vão, foi lição, foi preparo,
Foi o terreno sendo limpo para a versão mais consciente, mais firme, mais estoica de você surgir. E agora, ninguém mais te controla com culpa, com medo, com chantagens emocionais. Agora, você responde com silêncio, age com sabedoria e vive com propósito. O estoicismo não te ensina a se vingar. Ele te ensina a se libertar. E é essa liberdade emocional que você conquistou. A partir de hoje, lembre-se, sua energia é ouro, sua presença é valor, e o respeito que você exige começa no reflexo que você vê no espelho. Proteja isso, cuide disso e jamais negocie isso. Se esse vídeo tocou você, se algo despertou aí dentro, compartilhe com alguém que precise ouvir essa verdade. Comente aqui embaixo o que você aprendeu. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. E, por favor, conte-nos suas histórias, suas experiências e o que você aprendeu com este conteúdo. Vamos construir uma comunidade de apoio e crescimento juntos. Você não está sozinho, você está no controle agora. Vamos em frente com honra, clareza e com um silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra.